A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu gostaria de trazer algumas mensagens para a família e nesse primeiro estudo aqui, de autoria do pastor Ival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fala sobre a família, o mito da família imperfeita, ou seja, a ilusão da família perfeita. Não existe família perfeita, nem a minha família é perfeita, nem a sua. Não existe. Existem famílias abençoadas, não famílias perfeitas. Eu quero ler o texto de Gênesis. Você pode ler depois Gênesis 45, de 1 a 15. Eu vou ler apenas o versículo 15, que diz assim: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Se você ler a história da família de Jacó, você vai perceber que houve ali umas crises e uns traumas profundos naquela família. E de um homem temente a Deus. Aqui nós vemos José, que tinha sido vendido pelos seus irmãos para o Egito, agora o reencontro emocionante dos seus irmãos com José, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo restauração. E quando começou a origem dessa imperfeição familiar? A primeira família criada por Deus, nós sabemos, Adão e Eva, logo que eles caíram no pecado, se tornou então imperfeita essa família. Mas Deus os criou, homem e mulher, a sua imagem os criou e os abençoou. E viu tudo que Deus fez era bom. Mas com a entrada do pecado no coração de Adão e Eva, ali a imperfeição entrou na humanidade. Quando eu falo a expressão muito bom, indica que a família criada por Deus era uma família ótima, no aspecto físico, no aspecto moral, no aspecto intelectual e espiritual. Aquela família seria a matriz de todas as outras, o que produziria uma sociedade perfeita. Entretanto, por causa da desobediência original, não somente cada cônjuge, mas a família tornou-se defeituosa em sua essência. A família original rompeu a sua relação espiritual com o Criador e herdou todas as consequências desse rompimento, conforme você pode ver em Gênesis capítulo de número 3, dos versículos 7 a 24. Nós temos ali um senso de vergonha, conforme o versículo 7, senso de culpa, conforme o versículo 8, a morte espiritual, conforme o versículo 24, dificuldades e obstáculos com a natureza, conforme os versos 17 a 19, perversão na natureza, conforme os versículos 13 a 15, e morte física, conforme o versículo de número 19. As consequências poderiam ser resumidas nas palavras que aparecem no trecho: medo, fuga, escolhas e maldita. Tudo isso sobreveio à família de Adão e Eva e, consequentemente, às nossas famílias devido ao pecado. Agora, nós temos inimizade, sofrimento, dor, fadiga, cardos e abrolhos, suor, pó, e são expulsos do paraíso. Em resumo, a imperfeição familiar tem origem, segundo a palavra de Deus, na corrupção humana do indivíduo e que se espalhou por toda a humanidade. A família é coletivamente enferma por causa da enfermidade individual de cada um de seus membros. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, conforme diz Davi no Salmo de número 51. Eu nasci na iniquidade, nós nascemos pecadores. Gosto de dizer que quando nasce uma criança, não nasceu um anjinho,
né? Até porque anjos não podem produzir filhos, mas nasceu um pecadorzinho, porque é filho de pecadores. Nós somos pecadores. Não querendo menosprezar a beleza, a inocência da criança, mas ali já está a essência do pecado no seu coração. Nasceu mais um pecador ou uma pecadora, porque somos filhos de pecadores. Agora, vejamos os exemplos bíblicos. Deus, em sua palavra, nunca escondeu os defeitos dos seus escolhidos. Paulo, ele afirmou, o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos capítulo 15, verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A isso Paulo acrescenta, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. A gente vê, por exemplo, a família de Abraão. Na família de Abraão houve mentiras e as suas mentiras inconsequentes, que trouxe consequências para a sua família. Gênesis capítulo 12. Proposta indecente, Gênesis capítulo 16. E capricho feminino, Gênesis capítulo 16 também. Isso na família de Abraão. Vejamos agora na família de Ló. A família de Ló, a prática sexual entre as filhas e o pai. Gênesis capítulo de número 19. Na família de Isaac. Na família de Isaac houve a venda dos direitos da primogenitura. Gênesis capítulo de número 25. Cumplicidade familiar entre pais e filhos. Gênesis capítulo de número 27. Na família de Jacó houve predileção por filho e intriga entre irmãos. Gênesis capítulo 37. Na família de Moisés houve maledicência entre irmãos. Números capítulo 12. Na família de Sansão houve traição da esposa. Juízes capítulo de número 16. Na família de Eli houve falta de disciplina dos filhos pelos pais. 1 Samuel capítulo 3. Na família de Davi, que foi aquele que escreveu cerca de metade dos salmos da Bíblia, é de autoria do rei Davi. Na família dele houve adultério, incesto, irmão matando irmão e remorso paternal. 2 Samuel, capítulo de número 11. Na família de Salomão houve poligamia e a revolta entre os filhos. 1 Reis, capítulos 11 e 12. Isso na família do homem que foi chamado o mais sábio, né? Um dos mais sábios da humanidade. Na família israelita, no povo de Israel houve infidelidade conjugal no tempo de Oséias. Leia o livro de Oséias, você vai perceber isso. Na família do próprio Senhor Jesus Cristo. Na família de Jesus, muitos ancestrais de comportamento repreensíveis, ou na sua descendência, conforme a gente vê lá em Mateus capítulo 1. Muito bem, agora nós, diante disso, precisamos ter uma palavra sobre restaurando a família. Graças a Deus pela restauração da família. A família dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, estabelece um modelo para todas as famílias. Cada família possui virtudes e defeitos.
A família dos patriarcas, como se vê nos capítulos 12 a 50 de Gênesis, desenvolveu algumas marcas negativas que precisam ser restauradas. As duas principais eram o hábito de mentir e a predileção ou acepção dos pais no relacionamento com os filhos. José sofreu as consequências do ódio de seus irmãos. A razão bem evidente era a preferência do pai Jacó. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, conforme Gênesis 37, versículo 3. Seus irmãos, ressentindo-se, magoados, diz o texto de Gênesis capítulo 37, verso 4, diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais a José do que os outros filhos, odiaram a José e já não podia falar a ele pacificamente. Além disso, José, por causa de um sonho, prevê o futuro em que ele estaria numa posição de relevância sobre os seus irmãos. E por causa disso, cheios de ciúmes, os seus irmãos decidiram matá-lo. Em Gênesis capítulo 45, que é o texto inicial que nós falamos, José é apresentado como um instrumento levado por Deus para abençoar sua família. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então seus irmãos. E ele falou: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritais contra vós mesmos, por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quais os aspectos que caracterizam a pessoa usada por Deus para abençoar as famílias imperfeitas? Primeiro, uma pessoa cheia de amor. Então José, não podendo conter diante de todos, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz e chorou. José chora, são as lágrimas do ressentimento, da vingança, do ódio, mas ele derrama o seu coração cheio de amor fraterno. Não são mágoas, não são lágrimas de ressentimento, de vingança, de ódio, não são. São lágrimas de um amor fraterno. Assim, todos, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me enviou para salvar muita gente, porque havia grande fome em toda a terra. Em segundo, o que caracteriza uma pessoa usada por Deus para abençoar as famílias é uma pessoa realizada. A vida sempre conspirou contra José. Ele foi odiado, vendido, revendido, encarcerado e esquecido. Ele tinha tudo para ficar amargurado, inferiorizado, pessimista e deprimido, mas não. Ele venceu todas as circunstâncias e aos 30 anos tornou-se governador do Egito, conforme Gênesis 41, verso 46. Uma pessoa, essa é outra característica de alguém que abençoa famílias, uma pessoa que tem orgulho da sua família. José, mesmo ocupado com um cargo de posição no Egito, não teve vergonha da sua origem simples e estrangeira. Ele apresenta sua família a Faraó, que afirma: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, conforme Gênesis 47. Através de José, Israel, que é Jacó, e toda a sua família foram abençoados física, economicamente e materialmente. E terceiro,
O que caracteriza uma pessoa que abençoa famílias? Uma pessoa humilde. Essa é outra característica, uma pessoa humilde. José viu em sua biografia a ação soberana de Deus. Tudo que ele enfrentou foi providencialmente a sua visão. Na sua visão, permissão de Deus. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós, José disse para os irmãos. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus tornou este mal em bem. Deus seja louvado. Gênesis capítulo de número 50. Conclusão. O que você deve fazer para restaurar as imperfeições da sua família? Primeiro, reconhecer as imperfeições de sua família, vendo-as como reflexo do pecado, condição em que se encontra qualquer ser humano, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Portanto, toda família tem defeitos. Segundo, o que você deve fazer para restaurar as imperfeições da sua família? Entender que as imperfeições de sua família não implicam necessariamente que não há mais saída ou que não existe coisas boas no seu lar. Isto porque Deus sempre exercerá misericórdia sobre a sua família. Terceiro, o que você deve fazer para restaurar as imperfeições da sua família? Lute você mesmo, assim como José, para restaurar a felicidade no seu lar. Seja o redentor da sua família. Tenha essas características. Amor, seja uma pessoa realizada pela graça de Deus. Tenha orgulho da sua própria família. Por mais desestruturado, difícil que seja, dê graças a Deus pela existência da sua família. Porque Deus trabalha e pode fazer maravilhas na sua família, na sua vida. E seja uma pessoa humilde. Então, assim você estará abençoando a sua família. E quarto, o que você deve fazer para restaurar as imperfeições da sua família? Agradeça a Deus a família que você tem. Ele não errou em ter te dado seus pais e seus irmãos. Talvez José pudesse pensar, em que família que eu nasci? Que situação? Meus pais, os irmãos, e ser vendido e odiado pelos irmãos. Mas não. José confiou em Deus e Deus o usou para que de fato a família dele fosse abençoada, mesmo sendo uma família com tantas imperfeições. Diante das imperfeições familiares, você tem dúvida se ela precisa ou não ser pastoreada? Isto é receber cuidado e receber cuidado pastoral. Você tem alguma dúvida sobre isso? Há na sua igreja um ministério voltado para os problemas da família? Existe ou não solução para os defeitos da sua família? Creia em Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Amado Deus, querido Pai, agradecemos pelas famílias que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos dê graça para que sejamos bênção, ó Deus, para os nossos familiares. Tem misericórdia, ó Deus, de cada uma dessas pessoas, das suas famílias, que o Senhor derrame graça sobre cada um e nos dando, ó Deus, a bênção de viver a Tua palavra e ver, ó Deus, o que a palavra do Senhor é poderosa para mudar as nossas vidas e as nossas famílias, ó Pai. Aumenta-nos a fé, dá-nos vontade de buscar a Jesus Cristo mais do que qualquer coisa nessa vida e amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos perdoe, tem misericórdia de nós e das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua família e seja grato pela família que Deus lhe deu, porque é bênção de Deus para a sua vida.